Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula e no vídeo de hoje nós vamos continuar nessa rotina aí que a gente está vendo esse bimestre. Então pega lá o livro na página 5 e nós vamos começar a ver fotografia e narrativa, as novelas em fotos. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre como se davam essas novelas e essas primeiras apresentações? As novelas em fotos não são diferentes. Essas novelas em fotos, que geralmente foram chamadas de fotonovelas ou depois mais pra frente folhetins, elas se dão como mais ou menos as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos têm ali cada quadro contando bonitinho aquela história e aquela narrativa daquele tema. Por exemplo, algumas que eu levei para vocês no bimestre passado. Tô com uma aqui para dar uma ilustradinha pra gente. Ó, estão vendo aqui os quadrinhos e os desenhos, por mais que sejam bem diferenciados, eles têm ali a continuidade da história, certo? Então, assim como uma graphic novel, ou as HQs, ou os quadrinhos, os mangás nem tanto, porque o mangá tem um pouquinho de repetição diferente, enquanto uma HQ pode contar uma história inteira, certo? E aí esses dramas, esses romances de folhetins, eles tinham isso também. Eles eram as fotos organizadas e também colocadas com os balões de legendas, né? Então eles também tinham esses balõezinhos de fala, que é bem característico, para mostrar o que estava sendo conversado e qualificado em cada cena. E aí essas fotos eram impressas e entregue para as pessoas ao longo de jornais, alguns folhetins mesmo, que era só novela, e algumas revistas. Uma das primeiras revistas até essas fotos novela foi a Capricho. E aí você fala, professora, mas a Capricho? É, a Capricho. A revista Capricho mudou de público de uns tempos pra cá. Mas a revista Capricho tem ali cerca de seus 30 anos e ela tinha antes uma pegada para o público um pouco mais adulto. Então, quando eles exibiam, quando eles mostravam essas novelas essas fotonovelas, né? Eles tinham essa pegada que era para atingir um público um pouco mais adulto. Agora, com o passar dos anos, eles têm uma pegada totalmente diferente, um pouco mais informativa, um pouco mais de enquetes, fofoquinhas. Então, para trazer esse público um pouco mais novo para a revista, tudo bem? Então, antes era desta revista. E aí, com o sucesso que foi isso, existiam, lá na década de 70, mais ou menos, existiam cerca de 20 revistas com fotonovelas. Então, para vocês verem como se tornou tão popular, que até os jornais começaram a exibir essas fotonovelas e aí publicavam semanalmente ou diariamente para ver se as pessoas estavam acompanhando. Então, sempre, tipo, naquele jornal, por exemplo, numa segunda-feira iria sair outro capítulo da novela, e daí a venda do jornal aumentava ainda mais por algumas pessoas quererem simplesmente acompanhar aquela novela que estava saindo ali, tudo bem? E aí, as modelos, né, os atores daquela fotonovela iam lá, faziam toda a preparação bonitinha para sair aquele capítulo específico, tudo bem? Uma revista caprichada. Ainda na página 5, a gente conta a história aqui de Vitor Sifta, que era o editor da revista Capricho e foi ele que foi um dos pioneiros aí com essa fotonovela, tudo bem? Lá na página 6, nós temos 4 perguntinhas de vivência e registro em arte que vocês vão responder, certo? Com toda a sinceridade. E aí, do lado, nós temos um trechinho que fala sobre a herança italiana e como essas fotonovelas vieram, inclusive, da Itália pra cá. Tudo bem? E aí conta sobre filmes picotados, histórias remontadas, que é basicamente essa coisa de copiar e colar bonitinho os frames da fotonovela. E aqui fala também de alguns atores que eram muito famosos nessas fotonovelas e encontram também essa revista que era a Il mio sogno, a primeira nesse gênero italiano, tudo bem? Aí do lado temos a continuação, né, dos filmes, graças às décadas de 1950, mais ou menos, que passaram a ser produzidas as fotonovelas originais, tudo bem?
E aí nós temos alguns nomes que ficaram bem famosos com isso, como o da Sophia Loren, que também virou uma ótima atriz quando as novelas passaram finalmente a serem exibidas na TV. Tudo bem? Lá na página 7 agora, nós temos aqui a continuação com os folhetins. E aí nós temos antes da fotografia. Nesse primeiro textinho que a gente tem aqui logo em cima, estão vendo? A gente tem Machado de Assis? Sim. José de Alencar? Sim. Joaquim Manuel de Macedo? Sim. E muitos consagrados, né, muitos escritores consagrados que foram publicados em forma de folhetim. Então, a gente tem às vezes essas novelas aí assinadas por essas pessoas, né, e outras, como Gilberto Braga, por exemplo, que faz muitas das novelas da Globo. Então, assim, eles escrevem lá suas novelas, né, os seus roteiros para a novela em si, e essa novela aí é bem popular. O folhetim, diferente da fotonovela, o folhetim surgiu na França. E essa ideia aí já foi sendo disseminada por vários países da Europa. Então, algumas ideias aí chegaram aqui no Brasil e foram reproduzidas, tudo bem? Aí, lembrando que, por que as novelas, as fotonovelas, ou essas formas de novelas são tão populares? Por quê? Porque elas chegam próxima do que é a realidade das pessoas. Então, por exemplo, quando uma novela traz algum contexto social, ou quando uma novela traz alguma coisa que tem a ver com esse âmbito mais social das pessoas, ela passa essa sensação de que, eu estou entendendo porque eu vivencio isso, ou eu estou entendendo porque isso está mais próximo da minha realidade. Então, eles não colocam uma realidade tão distante, apesar de algumas novelas serem um pouco fantasiosas, como novela Apocalipse, que tem mutantes e tudo mais. E aí você fala, entendi, tem algumas novelas com gêneros diferentes, mas o intuito da novela é sempre se aproximar do povo, por isso que elas eram sempre muito populares. Principalmente nessa questão de romance. Por quê? Porque tem sempre aquela coisa de a mocinha que gosta do cara e ela se esforça pra estar ali, né? É uma coisa muito, né? Mas é um clichê que as pessoas gostam, esse romancinho que as pessoas gostam. E aí tem essas partes aqui que vocês podem ler no texto da página 7. Lá na página 8, a gente tem outra vivência e registro em arte, que é uma história em partes. O que fazer? Crie um folhetim, uma história em capítulos, pode ter drama, tragédia, comédia, e que tal brincar de ser Machado de Assis? E aí aqui tem um pouquinho para vocês fazerem em grupo. Só que como que vai ser essa atividade? Vai ser, obviamente, individual e vocês vão aí escrever um capítulo só de uma novela, como vocês acham que vai ser uma novela. Vai ficar a critério de vocês, se vocês querem trazer uma coisa mais real ou uma coisa mais fictícia. Vai ficar a critério de vocês também se vai ser um romance ou se vai ser mais uma aventura, porque hoje em dia a gente tem essa variedade de temas. Então, o que acontece? Vocês podem sim escolher o tema que mais agradar a vocês para escreverem a respeito, tudo bem? Pode ser bem breve, vocês têm um espacinho aqui para fazer isso e pode usar esse espaço à vontade. Depois é só mandar para mim via Schools, pode ser um capítulozinho bem breve, como se fosse realmente um folhetim. Aí lá na página 9, a gente tem história com muita imagem, emoção, foto a foto. E aí é isso daqui a finalização do que a gente já vem falando, sobre as narrativas e como que essas narrativas acontecem. Não é só ir lá e tirar uma foto da pessoa com cara que vai dar certo, não é mesmo? Precisa ter todo o trabalho de atuação dentro disso. Então, os ângulos, quando a gente vai ver, são muito importantes, porque eles atuam assim na fotografia do mesmo modo. Então, se você tá brigando com alguém e a pessoa vai tirar uma foto sua de frente a frente, você vai estar assim. Não pode, né, gente? Então você vai ter que fazer aquela cara de bravo, de quem está realmente brigando. Você vai ter que ter toda aquela atuação. A outra pessoa que tá com você também vai ter que ter toda aquela atuação. Então, não importa só como você está lendo aquele romance. As pessoas estão vendo como os atores estão se portando naquilo. Então é muito importante a questão de ângulo e a questão de atuação. Isso tudo faz parte da narrativa, certo? Então é basicamente isso daqui que a gente tem na página 9. E lá na página 10 nós temos nossa fotonovela,
que não vamos fazer, tudo bem? Por enquanto nós vamos parar só no folhetim. Por quê? Fazer a fotonovela vai ser muito trabalhoso e aí vocês teriam que ter um roteiro pronto. Então, a partir desse roteiro que vocês vão fazer desse primeiro roteiro, eu já fico satisfeita, até porque eu sei que tá difícil para algumas pessoas colocar todo o trabalho em ordem nessa pandemia. Tudo bem? Então, por enquanto, nós vamos parar aqui na página 10, não precisando fazer essa atividade. Mas as outras duas vocês vão fazer e mandar para mim via Schoolis, tudo bem? Então, galera, por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, anotem e me enviem. Não fiquem com dúvidas. Sempre que vocês tiverem dúvida com relação a alguma coisa, explica pra mim o que vocês não entenderam. Porque quando vocês chegam pra mim e falam assim, professora, não entendi. Aí eu pergunto, mas não entendeu o quê? Porque quando você traz a dúvida pra mim, já traz ela completa, tá, gente? Tipo, não entendi por que, que as pessoas gostavam de ler folhetim. Aí a gente vai conversar e eu consigo explicar pra vocês. Mas só colocar pra mim que não entendeu, eu também não entendo. Tudo bem, classe? Então, por hoje é só. Espero que todos tenham uma ótima semana, espero que todos fiquem bem e estejam tão ansiosos pra volta às aulas quanto eu. É isso, galera, e tchau!